Bem-vindos. Esse vídeo que você vai assistir faz parte do projeto PHD. Para quem ainda não nos conhece, somos profissionais desenvolvedores de estratégias de educação e saúde. Fazemos parte de um grupo que conta com profissionais especialistas, qualificados, engajados em um grande projeto de educação à distância que privilegia o conhecimento focado na utilidade prática do dia a dia. Para tanto, desenvolvemos um método acima de tudo objetivo, evitando as informações repetitivas e muitas vezes inúteis, mas ainda assim moldado nas mais atuais bases científicas. Não se esqueça de, ao final do vídeo, dar um like para ajudar mais pessoas como você a terem acesso ao nosso material. E também, não se esqueça, inscreva-se no nosso canal para nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos e para ter acesso imediato aos nossos projetos de educação. E é por tudo isso que faço um convite especial a você. Vem fazer acontecer, vem ser PHD. Meu nome é Carlos Alberto Marenga Júnior, sou médico, tenho 34 anos de exercício profissional. Sou especialista em diagnóstico por imagem, com área de atuação em ultrassonografia geral pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e pela Sociedade Brasileira de Ultrassonografia. Possuo também especialidades em medicina intensiva e medicina do exercício do esporte, com registro de qualificação de especialista pelo Conselho Federal de Medicina. Venho nesse nosso encontro compartilhar minha experiência profissional, a fim de que você, profissional de saúde, seja capaz de utilizar essa ferramenta excepcional que é a Doppler fluxometria, com competência na sua prática diária. É importante saber que para assistir essa aula e ter adequada compreensão, é necessário já ter conhecimento básico de ultrassonografia, tema da aula anterior. Nessa aula, vamos trazer os conhecimentos introdutórios para que você possa utilizar com habilidade e competência o método Doppler em um aparelho de ultrassonografia. Isso é muito importante, porque é preciso compreender e saber ajustar a ferramenta que está em suas mãos. E hoje, raramente se encontra um aparelho de ultrassonografia que não conte com mapeamento Doppler fluxométrico. Dessa forma, iniciando nossa apresentação sobre o tema, vamos entender um pouco da história que envolve o Doppler em medicina. Christian Doppler era um matemático e físico austríaco. Descendente de uma família de pedreiros, não pôde seguir o negócio da família devido à sua frágil compleição física. Excelente aluno e com grande habilidade para matemática, aos 19 anos foi indicado por um dos seus professores para estudar no Instituto Politécnico de Viena. Graduou-se aos 25 anos e iniciou uma carreira de professor, voltando a Salzburg, sua cidade natal. Mas logo aos 25 anos, retornou a Viena, onde se graduou em matemática avançada e mecânica, publicando cerca de 50 artigos científicos e tornando-se professor assistente da universidade. Mas não galgou posições mais altas, de forma que precisou trabalhar como contador em uma fábrica de algodão para manter a sua subsistência, enquanto ainda lecionava matemática na escola secundária de Para. O excesso de trabalho, baixo salário, horas em lugares apertados e em salas de aulas lotadas, aliado ao fato de ter iniciado uma família com 5 filhos, o que o sobrecarregou ainda mais, o levou a contrair tuberculose. Em 1842, enquanto esperava o trem em uma estação, Christian Doppler observou a variação de tonalidade do som emitido pela locomotiva, na medida em que ela se aproximava e depois se afastava. Dessa observação veio um insight que levou ao desenvolvimento da teoria que ele aplicou em uma publicação chamada Acerca do curioso surgimento de luz colorida das estrelas duplas e outras estrelas do firmamento, tentativa de uma teoria geral que contém como parte integrante de si o teorema da aberração de Bradley. Nessa teoria, ele desenvolveu fórmulas em que calcula pela variação dos tons de cor se as estrelas estão orbitando, se aproximando ou distanciando e com qual velocidade. Nesse ponto, é bom lembrar que tanto a luz quanto o som são ondas, portanto se comportam da maneira semelhante. Não obstante, demonstramos facilmente esse efeito no dia a dia. Ainda assim, houve muita resistência à teoria de Doppler, que foi considerada ultrapassada e comprovadamente errada. Um dos maiores matemáticos da Áustria na época, Joseph Petzval,
desenvolveu uma controvérsia violenta a teoria de Doppler. Dessa forma, Christian Doppler morreu de tuberculose nos braços de sua esposa aos 49 anos, com sua teoria fortemente contestada na Academia de Viena. Somente em 1879, 26 anos após a sua morte, Spee, da Real Academia de Ciências da Bélgica, afirma em seu manual de física que a teoria de Doppler é necessariamente válida. E no mesmo ano, ele é corroborado por Einstein, que afirmou que, independente da forma que a teoria eletromagnética deva ter, o princípio de Doppler deve permanecer válido. Hoje, o efeito Doppler é utilizado em medicina, mas também na astrofísica, para a mensuração de trajetórias de corpos celestes, assim como na mecânica para a medida de fluxos. Essa frase, que aparece no slide, é parte do último discurso que ele fez na Academia de Viena, poucos dias antes de retirar-se para Veneza, onde foi tratar-se e onde veio a falecer. Uma vez conhecida a história do descobrimento do efeito Doppler, vamos entender como ele ocorre. Na aula anterior, aprendemos sobre a propagação do som nos diferentes meios. Mas o que ocorre quando a onda sonora se impacta contra um objeto em movimento? Há uma alteração no comprimento de onda e também na frequência, o que para os nossos ouvidos corresponde a um som mais agudo ou mais grave, conforme o objeto se aproxima ou se afasta. Assim ocorreu com Christian Doppler naquela estação de trem. Quando uma composição de trem se aproximou, fazendo o seu som característico, ele percebeu que o tom fica mais agudo que o original enquanto ela se aproxima, idêntico no momento da passagem, e mais grave quando ele começa a se afastar. No vídeo que está no próximo slide, você pode perceber que o som da buzina do carro vai mudar conforme ele se aproxima ou se afasta. O exame de Doppler em medicina baseia-se no emprego de sons de alta frequência, ultrassom, na investigação do fluxo sanguíneo de um vaso e, portanto, hoje é integrado ao aparelho de ultrassonografia. Lembrem-se de que quando a onda sonora é dirigida para um alvo em movimento, ela é refletida com uma frequência diferente da emitida. E essa é a característica básica do efeito Doppler. Seguindo o pressuposto do efeito Doppler, quando um feixe de ultrassom é emitido em direção ao vaso sanguíneo, ele é refletido pelas células que fluem no interior desse vaso, o que permite determinar velocidade, direção e intensidade do fluxo sanguíneo. Vamos então entender agora os diversos tipos de Doppler, suas diferenças e usos, conforme a evolução da tecnologia. O primeiro tipo, e o mais antigo, é o Doppler contínuo. A princípio, quando do seu lançamento, não era integrado ao aparelho de ultrassonografia. Não utilizava imagens, emitia apenas sons que deveriam ser interpretados pelo operador. Ainda hoje, o som das ondas Doppler estão presentes em todos os demais métodos e têm a sua importância na diferenciação dos diversos tipos de fluxos. O transdutor do Doppler contínuo é um bastão com dois cristais, sendo um emissor, o outro receptor, que funcionam continuamente, um emitindo, outro recebendo as ondas ultrassônicas, detectando assim todos os fluxos em seu percurso. Dessa forma, ele é incapaz de diferenciar a profundidade do fluxo detectado. Ele detecta fluxos muito altos devido à continuidade e por usar dois cristais, o que mantém ainda hoje a sua utilidade para mensuração e detecção de fluxos de muito altas velocidades, como, por exemplo, uma estenose de válvula aórtica. É usado na sua versão original, ainda hoje, no popular sonar, que os obstetras usam para a detecção dos batimentos cardíacos fetais. Esse mesmo aparelho, no passado, era usado inclusive para avaliação de fluxo de artérias uterinas e diagnóstico de pré-eclâmpsia e para detecção de aneurismas e estenoses de artérias em várias regiões do corpo.
A tecnologia avançou e foi criado o Doppler pulsado. Essa tecnologia foi criada para integrar o Doppler ao aparelho de ultrassonografia. Esse transdutor utiliza um único cristal piezoelétrico para emitir e receber os pulsos de ultrassom. Portanto, temos uma onda sonora de saída e outra de retorno, de tal forma que o próximo pulso ultrassônico sempre é emitido depois de recebida a onda de retorno. Pelo cálculo do tempo de retorno da onda, é possível saber aonde ela foi gerada, possibilitando assim colher uma amostra de fluxo Doppler em uma determinada profundidade. Devido a essa função, o operador pode rejeitar todas as ondas de retorno, mantendo a leitura do sinal de um ponto específico, marcado pela função determinada gate, que tem seu tamanho e localização determinado pelo operador do equipamento. Outra função trazida com a integração do aparelho de ultrassonografia com o Doppler foi a imagem, representada pelo traçado espectral, que demonstra graficamente a velocidade, laminariedade e direção do fluxo. Outra característica, essa presente de forma geral no efeito Doppler, é a dependência de angulação do feixe em relação ao fluxo, para uma melhor avaliação. Ângulos de insonação superiores a 60 graus ocasionam aumento significativo na margem de erro de leitura. Um limite importante de se conhecer é o fato de só conseguirmos medir fluxos com velocidades correspondentes à metade do PRF, ou seja, traduzindo a sigla do inglês, frequência de repetição de pulso. Esse limite é conhecido como limite de Nyquist e é fácil de entender. Se eu tenho que esperar a onda sonora ir e voltar, caso a velocidade de fluxo seja superior ao tempo de retorno, eu vou perder informações. Uma vez que entendemos a física que é aplicada no aparelho de Doppler fluxometria, já fica um pouco mais fácil começar a compreender as imagens com que lidamos no aparelho no momento de fazer o Doppler. Nessa imagem, podemos ver o gate no centro do vaso, com uma correção de ângulo inferior a 60 graus e a formação da onda de fluxo abaixo da linha de base, demonstrando um fluxo negativo, ou seja, se afastando do transdutor. Quando a onda de fluxo está positiva em relação à linha de base, significa, portanto, que o fluxo está se aproximando do transdutor. Já o Doppler colorido, ele deduz em forma de cores o que se vê no Doppler pulsado, no mapeamento espectral. Já o Doppler colorido deduz em forma de cores o que se vê no Doppler pulsado no mapeamento espectral. Podemos, primeiramente, e essa é uma das principais funções do Doppler colorido, detectar a presença do fluxo vascular, para poder posicionar com perfeição a amostra do Doppler pulsado no vaso que seja objeto do interesse do operador, diferenciando estruturas vasculares de outras estruturas semelhantes, como, por exemplo, nervos, tendões, etc. A direção do fluxo é evidenciada pelo vermelho e o azul, de acordo com uma escala de cores na parte lateral superior direita da tela do monitor de ultrassonografia, demonstrando se o fluxo se aproxima ou se afasta do transdutor. É bom lembrar que essa escala pode ser invertida pelo operador do aparelho de ultrassonografia. Existe um modo chamado de triplex scan, em que os modos de ultrassonografia, Doppler colorido e pulsado permanecem ativos concomitantemente. Em geral, esse método consome muito da capacidade de processamento do aparelho, gerando resposta lentificada. Nesse slide, observamos a escala do Doppler colorido na lateral, como já explicado, e dois vasos, um predominando no vermelho, outro predominando no azul, mostrando quem tem fluxo aproximando e quem tem fluxo se afastando do transdutor. Na mesma escala, vemos como entender que há maior ou menor velocidade de fluxo. No fluxo que se aproxima, no caso, a cor muda de vermelho para o laranja, tendendo até para o amarelo,
quanto maior for a velocidade do fluxo. No sentido contrário, quanto mais veloz o fluxo se afastando do transdutor, a cor muda de azul para ciano e para verde claro. O modo Power Angel, também conhecido como Doppler de intensidade, tem o valor de detectar pequenos movimentos. Ele é ângulo independente, não indica a direção do fluxo e tem um certo indicativo de intensidade do fluxo, pois as cores mais claras correspondem sempre a maiores velocidades. A grande vantagem desse modo é a capacidade de detectar vasos de pequeno calibre e baixa velocidade. Por outro lado, a sensibilidade extrema produz muito facilmente artefatos de movimento, que constituem uma limitação do método, pois detecta inclusive os movimentos mais bruscos do operador. Como já explicado anteriormente, a determinação de um ângulo ótimo de insolação é de boa prática técnica, sempre inferior a 60 graus. Note que a imagem a 90 graus, recebida pelo transdutor, não se aproxima nem se afasta. Lembram-se do início da aula, quando mostramos um carro passando? Agora imagina se você pudesse congelar a imagem que você tem de carros em uma estrada enquanto você está ali, na calçada, observando. O carro que está vindo, você sabe que ele está vindo ao seu encontro, porque ele está de frente. O que está indo, você sabe que ele está se afastando, porque você está vendo a traseira do carro. Mas o que está na sua frente, você não tem como saber se vai, se vem ou se ele está estacionado. Da mesma forma, pensamos então na buzina. Se o carro vier buzinando. Se ele vem, o som é mais agudo. Se ele vai, o som é mais grave. Mas se ele está em frente, o som não é agudo nem grave, não se aproxima nem se afasta. A partir desse raciocínio, podemos entender de maneira fácil e prática por que o ângulo de insonação menor do que 60 graus é tão importante para a precisão e aquisição do traçado Doppler. Quando analisamos a fórmula de velocidade de fluxo, percebemos o porquê que o ângulo influencia a velocidade. Percebam, o cosseno de 30 graus é 0,87, de 60 graus é 0,5, mas o de 80 graus já é 0,17 e 90 graus é zero. Perceba que qualquer número multiplicado por zero é igual a zero. Portanto, quanto mais se aproxima do zero, maior o erro de cálculo da velocidade. Outra questão que demanda da observação dessa fórmula, que é influenciada fortemente pelo cosseno do ângulo, é que o cosseno até 90 graus varia entre 0 e 1. Mas a metade dos maiores valores do cosseno fica no intervalo até 60 graus. Enquanto de 60 a 90 graus, o valor decai exponencialmente em direção ao zero. Vejam nesse gráfico como é exponencial o aumento da margem de erro nas medidas das velocidades de fluxo quando o ângulo de insonação supera 60 graus. E vejam que a partir de 80 graus, o aumento da margem de erro é quase vertical. Nesse slide, pode-se evidenciar com clareza o que ocorre na imagem espectral do fluxo vascular na medida em que você muda o ângulo na passagem pelo pulso do Doppler. Observem bem a imagem de A e D na comparação com a imagem de C. Notem que a diferença da imagem em A, que está com ângulo de 30 graus, é bem parecida com a imagem B, que está em 60 graus. Enquanto a imagem em C, que está em 80 graus, muda radicalmente, alterando sobremaneira a sua medida. Muito bem. Agora, você já conhece um pouco da história e das bases físicas do exame de Doppler fluxometria. Não percam o próximo módulo. Nele, você vai começar a aprender a interpretar uma Doppler fluxometria e se tornar capaz de realizar o exame com mais segurança. Muito obrigado pela sua presença. Queremos agradecer sua audiência, ressaltando que planejamos cuidadosamente nossos conteúdos para que os profissionais de saúde tenham segurança e correção técnico-científica nos seus atendimentos. E o mais importante, vem fazer acontecer, vem ser PhD.